Bora lá, senhores, dar início aí ao nosso módulo 3. Vamos recapitular um pouquinho. É a última parte de eletrodinâmica para nós. Vamos chamar aí de eletrodinâmica 3, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho de receptor. Para isso, eu vou trazer um circuitinho para vocês. Aguenta aí. Tá aí, senhores. Apareceu o nosso circuitinho elétrico aí. E olha lá, vamos interpretar ele? A gente já falou um pouco a respeito desse circuito, já falamos um pouco na revisão do módulo 2 aí, a respeito de pilhas em série, quando você tem pilha ligada de forma errada, né? Quando está o mais ligado no mais, e é o que está acontecendo aqui, ó. Percebe que eu tenho um gerador, já estou chamando de força eletromotriz e um receptor para nós, chamando já de força contra-eletromotriz e linha. Então tem exercício que ele já indica para você, né? Quem é gerador e quem é receptor. Você percebe que eles são um gerador e outro receptor, porque você olha aqui de um lado, ó, tá o mais ligado no mais, e do outro lado, o menos ligado no menos, certo? Bom, para nós sempre vamos lembrar que a corrente, ela sempre sai do mais no gerador, entra pelo mais no receptor e sai do menos no receptor, para entrar no menos do gerador. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica para nós, certo? Bom, vamos lembrar o que o receptor faz mesmo, senhores? Ele recebe energia elétrica e transforma em energia não elétrica. Transforma em energia mecânica, lembra? É um chamado motor elétrico, pode vir a ser um motor elétrico, né? Então, vamos lá, vamos lembrar, são 3 elementos. Resistor pega energia elétrica e transforma em calor, energia térmica, por um efeito chamado de efeito Joule. Gerador pega energia não elétrica e transforma em energia elétrica para nós, certo? Receptor pega a energia elétrica, consome e transforma em energia mecânica. É um motor que vai girar para nós. Ou então em energia química, em alguns casos, para a gente falar em baterias recarregáveis, que funcionam como receptor para nós também, certo? Meninos, aqui existe uma lei chamada lei de Ohm-Pouliot, que fala que a corrente é tudo que o gerador consome menos o que o receptor consome, dividido pela soma das resistências, ou seja, o R equivalente da associação, mais a resistência interna do gerador e mais a resistência interna do receptor. Há ainda quem coloque aqui que é a somatória de toda a DDP que os geradores fornecem, menos a somatória de toda a DDP que os receptores consomem, tá? Meninos, eu particularmente acho que a gente não precisa pensar dessa forma, guardar essa equação. A gente pode pensar pela URI, não é verdade? U é igual a R vezes I. Que aqui, se eu quero achar a corrente, eu vou pegar a DDP U e dividir pelo meu R. Peraí, vamos lembrar, o que é DDP? Quando eu trabalho com URI, o que eu estou fazendo na URI? Eu estou pegando toda a voltagem elétrica, tensão elétrica, que vai ser consumida exclusivamente por resistor. Se eu tenho um gerador fornecendo DDP, tudo que ele está fornecendo pode ir para a sua resistência. Mas, se no meio do caminho você tiver um ou mais receptores, esse receptor vai consumir uma parte. Então, fica muito simples. Você vai pegar tudo que o gerador forneceu, tira aquilo que o receptor usa para fazer um motor girar, o que sobrar é o que vai para suas resistências. Então, meninos, não tem muito segredo, né? Se você trabalhar com a URI, raciocinando e entendendo o que está acontecendo, você vai lembrar, o U aqui é só para resistor. Então, eu vou pegar tudo que o gerador fornece, menos o que o receptor consome, e vou dividir pelo meu R equivalente da minha associação. Que nesse caso, o R equivalente entre tudo isso daqui, que pode ter paralelo, série, mista, tem que aplicar a regra do varal. No final das contas, ele vai ficar em série com R' e em série com R'. A gente vai acabar somando todo mundo, porque vai estar em série. Você não precisa saber que tem que ser o R equivalente, mais o R', mais o R' para você aqui, certo? Então, ó, lembrar que no receptor existe a equação característica do receptor. O que é? Do que o gerador fornece. Uma parte ele joga fora em forma da resistência interna. Uma outra parcela do que sobrou vai para o R1, para o R2 e para o R3. O que chegar lá para o seu receptor, então o que chega para o receptor a gente fala que é U, certo? Esse U total que chega para o receptor vai ser uma parte usada para girar o motor, então é a força contra a eletromotriz,
mais um restante que acaba sendo jogado fora em forma de calor pelo próprio motor. O motor também esquenta, né? Então é jogado fora pela própria resistência interna do receptor. Lembre-se que o teu receptor também não foi colocado uma resistência interna lá dentro dele. É que o material que ele foi feito para conduzir a corrente através dele acaba criando por naturalidade uma resistência. E essa resistência nós chamamos de R' para nós. Belezinha? Lembrar que o gráfico de receptor ele é um pouco parecido com o de resistor. Ele é diferente do gerador. O gerador é o único que é decrescente, né? Porque ele que fornece energia. O resistor e o receptor são retas crescentes porque ele consome. No caso aí do receptor, meninos, ele é crescente e é uma reta porque, primeiro, a equação é do primeiro grau e, segundo, o teu coeficiente angular aqui é positivo, né? Então, obviamente, que a reta aqui, ó, ela vai ser uma reta crescente para nós, em que esse coeficiente linear da tua reta representa para nós a nossa força contra-eletromotriz. Peão, a tangente aí dá alguma coisa para nós? Com certeza. Qualquer gráfico puri, a tangente fornece alguma coisa. Nesse caso, a tangente desse ângulo θ, o coeficiente angular desse ângulo θ, dá para nós um valor numericamente igual à resistência interna do receptor. Fechou, senhores? Queria só trazer uma coisa para relembrá-los, porque eu acho que não vai ter muitos exercícios para vocês trabalharem aqui, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar. A segunda lei de Kirchhoff. Primeira lei eu já falei no módulo 2. Lá, quando a gente desenhou o nozinho, eu falei, a soma das correntes que chegam no nó é igual a soma das correntes que saem desse nó. Essa daí é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, que depois faz a gente trabalhar na lei das malhas, lembra? Malha alfa, malha beta, monta equação. Não é disso que eu estou falando não, tá? Eu quero só lembrar a segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei de Kirchhoff fala para nós? Vou colocar aqui, ó. Segunda lei. Ela fala que a somatória de todas as DDPs indo de um ponto A até um ponto B dá para nós exatamente a diferença de potencial entre esses dois pontos, A e B. Um exemplo. Imagina que você queira saber a diferença de potencial entre esse ponto A, entre esse ponto A e esse ponto B. Tudo bem? Bom, como você quer entre A e B e não entre B e A, como é entre A e B, você vai sair de A e ir até B, somando todas as DDPs que você tiver no seu caminho. Porém, eu gostaria de lembrar as regrinhas para vocês aqui. Primeiro, coloque sinais em todos os elementos, porque esses sinais serão importantes para vocês, tá? Então, lembra que em gerador e receptor, maior placa é positivo, menor placa é negativo. Nos resistores, a corrente entra no resistor com mais energia. O teu resistor consome, então a corrente sai com menos energia. Então, você vai ter que olhar sempre o sentido da corrente. Por exemplo, no R3, ó, a corrente está descendo, então ela entra mais aqui. No R2, ela entra mais pela direita. No R1, entra mais pela direita. No R' entra mais por baixo, no bom sentido. E no R1, entra mais pela esquerda. E sai com menos energia. Então, no R3, sai com menos aqui embaixo. Menos na esquerda no R2. Menos na esquerda no R1. Menos acima da R' e menos à direita da R'. E a partir daí, senhores, você pode escolher o teu caminho, tá? Perceba que aí, para ir de A até B, você tem dois caminhos. Ou você vai aqui por baixo, ou você vai lá por cima. Tanto faz. O valor vai dar o mesmo, inclusive o sinal para vocês. Eu vou escolher um caminho só para a gente poder simular. Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Saindo de A, vindo aqui por baixo, ó. Vou passar por esses 4 elementos até chegar no ponto B. Peão, precisa ser a favor da corrente? Lógico que não. Você poderia vir aqui, ó, e contra a corrente. Vai dar certo do mesmo jeito. Como que a gente ia fazer? A somatória das DDPs, eu ia fazer aqui, ó. Bateu no R2 positivo, então vai ficar mais a DDP dele, que é o R2, vezes o I. Continua caminhando. Bateu no R1 positivo, mais o R1 vezes o I. Continua caminhando. Bateu aqui no receptor positivo, mais a DDP desse cara, que é o próprio E'. Continua caminhando. Bateu aqui no R' também positivo, então põe mais o R' vezes I, porque eu quero somar as DDPs. Então, quando for resistor, você tem que multiplicar pela corrente que está passando naquele resistor. E continuo caminhando, cheguei em B. Pronto.
A somatória dessa DDP tem que dar exatamente a diferença de potencial entre o ponto de partida e o ponto de chegada para você. Fechou, senhores? Nos vemos no primeiro exercício desse módulo, então. Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Fui!